mulher de Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, a confiança. Eu me sinto muito honrada, né? Por estar aqui, por essa oportunidade. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já tem ministrado aos nossos corações desde o início desse culto. Aleluia, Senhor, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por termos o privilégio de estarmos na Tua casa nessa noite. Eu creio, Senhor, que a cada encontro é uma oportunidade de recebermos dos céus uma orientação, um renovo, porque o Senhor nunca faz da mesma forma. O Senhor é um Deus de coisas novas, o Senhor é um Deus criativo. E eu creio que nessa noite o Senhor tem algo novo para ministrar aos nossos corações. Pai, eu te peço que barreiras caiam por terra, Senhor, paradigmas caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar, para fluir, para falar, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito, através de mim, Senhor, porque Tu és aquele que transforma, que liberta, que cura, que sara. Pai, eu confio em Ti. Então vem falar a Tua igreja nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Como eu já disse, o tema é: no processo, confie. Eu acredito que nós temos ouvido muito falar sobre processos, né? E foi o que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa noite. Eu gosto sempre de pesquisar no dicionário o significado de algumas palavras, né? E eu trouxe para você vai acompanhar ali no multimídia, o significado da palavra processo. Ação continuada e prolongada de alguma atividade. Andamento, desenvolvimento. Vou ler novamente. Ação continuada e prolongada de alguma atividade. Andamento, desenvolvimento. Alguns processos, eles são mais longos, outros são mais curtos. Mas o fato é que todo o processo ele tem início, meio e fim, né? E aí, muitas vezes nós estamos assim, nossa vida está tranquila, está tudo bem, tudo correndo bem. E de repente nós somos pegos de surpresa com alguma novidade, que nem sempre é tão agradável assim, né? Às vezes é uma enfermidade na nossa própria vida ou na vida de um ente querido, né? Às vezes pode ser um desemprego, né? Você acordou, já aconteceu isso comigo. Gente, vou contar uma coisa bem rapidinha aqui. Ai, glória a Deus. Mas é bom. Vocês lembram que eu contei aqui mês passado que eu tinha saído de um emprego porque acabou o contrato, né? Numa multinacional, e eu já tinha trabalhado lá por 2 vezes. Sempre como subcontratada. Acabou o contrato. E aí, naquela semana, praticamente, eu consegui logo um outro emprego, né, numa ótica. Aí, sabe o que aconteceu, gente? 15 dias depois, eu cheguei para trabalhar e meu patrão falou que ele estava me mandando embora, porque eu não atendia o perfil que eles estavam procurando. E quando isso aconteceu, eu pensei, bom, não vou me preocupar. Eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. E aí, gente, na semana seguinte, eu recebi a ligação daquela empresa que eu saí da multinacional. Dia 5 eu começo lá, né? E Deus, Ele faz umas coisas assim. A gente precisa entender, discernir. E, na verdade, não é só quando as coisas elas caminham para algo bom. Eu teria a opção de me desesperar, de me entristecer, né? Porque eu só fiquei sabendo alguns dias depois. Mas na hora, o meu coração se aquietou, né? E eu entendi, Deus está nesse negócio, porque Ele não vai me deixar desamparada. Gente, eu nem entendi o que eu fui fazer naquela ótica, 15 dias só. Mas depois eu entendi, eu ganhei esse óculos. Eu ganhei, gente, eu nem pedi, a dona me ofereceu. Eu falei assim, então, tá bom.
né? Enfim, aqui estamos nós, né? Eu sei que nem sempre é fácil a gente confiar no processo, né? Mas é algo que eu estou aprendendo. E aí, eu quero te incentivar a confiar também. Isso não estava no script, mas enfim. Porque Deus é bom, gente. Mas, às vezes, o desemprego bate a porta. Bateu na minha, né? E pode ser várias outras coisas, né? Um problema com família, um filho rebelde, um problema no casamento, várias situações, né? E cada pessoa, ela entende de uma forma, ela reage de uma forma às situações, né? Tem gente que enfrenta com a barriga, como se nada tivesse acontecendo, fecha os olhos e não estou nem aí, uma hora vai se resolver. Tem gente que absorve o problema, ou às vezes depende também da forma do problema, né? Porque tem coisas que mexem mais com a gente do que outras, então isso vai depender muito. Tem gente que acaba vendo a vida com desesperança, não vejo mais jeito, não vejo mais solução, Deus não está comigo, enfim, né? Sendo que o que vai determinar a forma como nós vamos sair desse processo, porque, como eu disse, tem início, meio e fim, de qualquer forma vai ter início, meio e fim, é a forma como nós entendemos os propósitos de Deus na nossa vida, né? É a forma como nós enxergamos o agir de Deus, né? Se nós acreditamos de fato que Ele está conosco ou não. E isso vai determinar. Então, quando algo contrário se levanta na sua vida, qual é a sua atitude, né? Quando as finanças se descontrolam, quando situações que tendem a roubar a sua paz acontecem, o que é que você faz? Quando você sofre uma traição, pode ser de um amigo, pode ser do cônjuge, enfim, o que é que você faz, né? Quando você sofre uma injúria, quando você é injustiçado, quando inventa uma fofoca com seu nome, o que é que você faz? Né? São várias situações que acontecem na nossa vida para roubar a nossa paz. Abre sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 6. Pastor, não falou o horário para mim. Glória a Deus. Amém. Lucas capítulo 6. Nós vamos ler os versos 46 e 49. Fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Até aqui. Então, nós vamos perceber que o que fez a diferença com o que aconteceu com aquela casa, com o final do processo, porque nos dois exemplos, ela foi atingida por uma torrente, né? Por uma inundação, sendo que na primeira situação ela permaneceu de pé e na segunda não. Por quê? Porque no primeiro exemplo, a construção, ela sofreu um processo diferente. O homem cavou até encontrar a rocha.
que isso quer dizer para nós? Bom, acho que aqui talvez tenha algum pedreiro. Eu sei que na nossa igreja tem vários pedreiros, né? Esse processo da obra é um processo difícil, cansativo. Dá calo na mão, faz sangrar. Por quê? Porque cavar é trabalhoso. O solo é duro, tem muito solo rochoso, cheio de pedra, né? Dói, dá dor nas costas. Mas ele é extremamente necessário para causar o sustento, para dar o sustento para essa casa. Para quando, né, as tempestades vierem, ela não desmoronar. E é justamente esse processo do cavar que nós precisamos ter cuidado. Não negligenciar, porque no segundo exemplo, o homem negligenciou esse processo. Ele simplesmente se preocupou em construir a partir do chão. Aquilo que estava aos olhos das pessoas. Né? O pastor René, de vez em quando, ele conta, né, como é que foi o processo de construção dessa igreja. Como que era, né, aqueles buracos grandes no chão e jogava caminhões de concreto e parecia assim que sumia. Né? E ninguém vê. Hoje nós estamos aqui, né, nesse edifício, estamos bem, estamos aqui firmes, mas a gente não vê essa parte. Mas foi trabalhoso, né? Foi muito investimento depositado aqui, numa parte que a gente não vê, mas extremamente fundamental. E isso acontece na minha vida e na sua. E é disso que eu estou falando. É isso que se chama processo. São coisas que às vezes ninguém vê. Você às vezes passa sozinho na sua casa. Tem coisas que se tornam públicas, né, que você compartilha com um ou com outro. Mas muitas vezes nós passamos por esses processos de forma solitária. Mas lembre-se, você não está sozinho. Né? Você pode até não entender de obra, mas você serve ao mestre dos mestres, o mestre de obras. Né? Ele já arquitetou tudo. Você pode até não entender, porque às vezes nós não vamos entender mesmo, porque estamos passando por certas situações, mas existe um propósito. E o meu conselho nessa noite é: não fuja do propósito, ainda que doa, ainda que faça sangrar, ainda que crie calos nas mãos. Se permita viver esses processos. Por quê? Porque toda vez que o Senhor, que você expõe esses processos ao Senhor, Ele já tem uma cura liberada para você. Ele já tem uma resposta liberada para você. Ele não te permite passar por situações e te deixa lá sozinho ao léu. Né? A questão é que muitas vezes nós esquecemos desse detalhe tão precioso, que Deus, Ele está no controle da sua vida. Vamos ver lá em Salmos 139, eu tinha colocado para o final, mas quero falar agora. Salmos 139, versos 13 a 16. Fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha isso, gente. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes de qualquer dia da sua vida existir, todos eles já tinham sido determinados. Determinados. Não pense você que as lutas que você já enfrentou, está enfrentando e vai enfrentar são obras do diabo na sua vida, não. Gente,
Tudo isso faz parte de um projeto de Deus na sua vida. Por isso, não fuja dos propósitos. Não empurra com a barriga. Não finge que não está acontecendo nada. Mas se permita viver esses processos, ainda que doa. Porque eles são usados como instrumentos por Deus para nos aperfeiçoar, para fazer com que esse edifício, que cada um de nós esteja fortalecido e alicerçado no Senhor. Justamente para que quando as torrentes de águas vierem, os temporais, as tempestades vierem, a gente não venha desmoronar. Amém? Agora, como que eu faço isso? Como que eu cuido desse cavar, desse processo? Como que eu cavo? Quando a gente observa esse processo numa obra, a gente vai ver que é tirado daquele local ali, que foi determinado para fazer um alicerce, entulho, terra, pedra, e ali vem muita coisa, vem mato, vem lixo, coisas que foram jogadas ali ao longo do tempo. E essas pedras, esse lixo, que muitas vezes nos machuca, são exatamente as pedrinhas que eu posso chamar de emoção. São as emoções. Como assim? Acho que é introdução do culto de mulheres. Gente, lembrando, as inscrições já estão encerradas, Agora, se você não pôde, se você não conseguiu se inscrever, não esteja com a gente da próxima vez. Não deixa para cima da hora, porque isso pode acabar acontecendo. Não conseguir se inscrever. Agora, se você se inscreveu, não perca. Tudo está sendo preparado com muito carinho. Amém? Mas voltando aqui. São as nossas emoções. De que forma? Independente das situações que você estiver vivendo, procure identificar o que você está sentindo. Às vezes pode ser uma enfermidade, você sente medo de morrer, medo de não resistir, de não sobreviver. Quantos aqui passaram pelo Covid, Estão aqui, glória a Deus por isso. Mas talvez você tenha sentido medo, Ou às vezes somos acometidos por outras enfermidades, Ou às vezes, você chega para trabalhar e aí dizem, vai ter corte na empresa. Você se sente inseguro. Ou às vezes é uma angústia. Você não sabe nem o que é, você não tem nem motivo. Você olha, mas por que eu estou assim? Uma angústia que aperta o coração, Às vezes a gente sente isso. Uma tristeza, ou um ódio, aquele parente que a gente não consegue, não quer nem ver pintado de ouro na frente. Aquele líder, aquele chefe, aquele amigo, aquele irmão da igreja que está descendo aqui, arranhando. Dá vontade de falar poucas e boas. O que é que você sente? Porque nós, é uma coisa que eu estou aprendendo, gente. Parece bobeira, mas é verdade. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós temos emoções. Às vezes nós entendemos que somos só seres espirituais. Eu achava isso por muito tempo na minha vida. Mas não, nós somos formados por emoções e precisamos ser honestos conosco. Sabe por quê? Foi Deus quem criou as emoções, não tem problema. O problema é o que nós fazemos com as emoções, A gente sente raiva, a gente sente ira, Tem hora que eu sou impaciente, que eu grito com Israel. E aí o Espírito Santo, calma, cocada, Vai com calma. Você tem que tratar, lembra que ele é como se fosse eu, Isso acontece várias vezes no dia. E a gente precisa entender, Senhor, o que é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo isso. A gente tem que dar nome às situações, Por quê? Às vezes, quando nós não permitimos tratar, é igual uma pedra no sapato. É muito desconfortável, Se você não parar para tirar, vai machucar seu pé, até sangrar, É horrível você andar com uma pedra no sapato. Na mesma hora a gente tira, não importa se está no meio da rua, onde é que está, a gente quer tirar. Mas, às vezes, com a nossa vida, com as nossas emoções, a gente não tem essa mesma reação.
às vezes a gente vai acumulando o que sentimos, as preocupações, a gente vai guardando, não compartilha com ninguém, não busca ajuda. Às vezes a gente vai alimentando raiva do nosso próximo. Por quê? Porque a gente se acha muito justo. Eu é que estou certa. Deixa eu te falar. Se você está ouvindo essa mensagem, você está aqui ou você está em casa, meu querido, é para você mesmo. Né? Porque às vezes a gente ouve e pensa assim, se fulano estivesse aqui ouvindo. Não, é para você mesmo. Né? É para você mesmo. É você que precisa entender. Será que é o meu próximo mesmo que está errado? Ou eu que estou com assim, uma autopiedade muito grande de mim. Né? Porque quando a gente não trata, o que acontece? A gente adoece. Ou, se a gente não adoecer, a gente fica estacionado. E o risco que isso causa é o quê? Os problemas sempre se repetem. Sabe por quê? Porque essas situações que muitas vezes nos contrariam, é o próprio Deus querendo tirar de dentro de nós os entulhos, o que nos impede de crescer, o que nos impede de desenvolver, o que nos impede de fluir para o propósito dele. Então, quando nós fechamos os nossos olhos ou abafamos o caso, o que acontece é que às vezes nós estacionamos, nós paramos, nós não evoluímos. E aí os problemas se repetem. Às vezes com as mesmas pessoas ou com outras pessoas. Por quê? Porque você está precisando de desenvolver algo na sua vida, mas você simplesmente não está permitindo o Espírito Santo de Deus tirar isso. Por quê? Porque dói. Às vezes a gente tem que se humilhar. Às vezes é muito custoso você chegar para uma pessoa e pedir perdão. Pedir perdão. Perdoa. Né? Porque a gente se ofendeu, a gente trocou uma palavra que magoou o coração. Desculpa, eu não pensei. Eu acabei interpretando as coisas errado. Você me perdoa. Né? E aí, quando a gente não faz isso, e a gente sempre se acha certo da história, vamos encontrar problemas lá na frente, às vezes com outra pessoa, e o coração só vai se entristecendo, só vai minando, e daqui a pouco você não quer mais estar naquele lugar, você não quer mais estar com aquelas pessoas. A tristeza toma conta do seu coração, ou o medo toma conta do seu coração. Você não consegue mais fazer a sua vida andar, você para. E o interessante é que Deus, Ele é o mestre. Ele tem um plano todo arquitetado e Ele não vai desistir. E é por isso que quando você não se permite passar pelo processo, os problemas se repetem. Não é porque você só atrai problema. Não, é porque Deus não desiste de você. E Ele precisa que você rompa em áreas da sua vida para cumprir o propósito dEle, que Ele designou para a sua vida. Então, nós precisamos ser inteligentes e permitir esse agir de Deus. E não fugir, e não estacionar, mas permitir esse fluir de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. Ele não faz nada, gente. Ele não perde o controle de nada. Às vezes nós somos pegos de surpresa, mas Deus não. Ele sabe tudinho que está acontecendo. E quando você entende isso, quando você se depara numa situação assim, você logo, opa, Deus está no controle. Eu não vou me apavorar. Mas se acontecer, porque nós somos falhos, nós somos pó, e Deus sabe disso, não tem problema. Né? Eu lembro da história do rei Josafá, né? Que ele estava lá no reinado dele, tranquilão, de repente, 3 reinados se levantaram contra o dele. E claro, eram maiores e mais poderosos. Ele não ficou sem saber o que fazer. Ele não teve reação. E às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Mas ele fez a coisa certa. Quando você não souber o que fazer, porque a gente não precisa ser o dono da estratégia. Não precisa. Né? Recorra ao Senhor. Vá para os pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor. Senhor, não estou entendendo nada. Às vezes a gente fica assim, querendo ser o santarrão.
sabe? Aquele que sabe de tudo, como fazer, como acontecer. Não, nós precisamos aprender a dependermos do Senhor. Por isso, o tema da palavra, no processo, confie. E Ele vai dar as estratégias para você conseguir vencer. Ou se Ele não der estratégia nenhuma, fica na sua. Pai, eu confio no Senhor. Fecha os olhos e vamos. Ou fica parado no lugar, até Ele te revelar o que fazer. Mas é assim. Simplesmente confie. Não é tão simples, mas é importante a gente aprender a desenvolver isso dentro da gente, né? Porque às vezes a nossa tendência é querer agir com as nossas próprias mãos, resolver do nosso jeito, resolver de acordo com os nossos princípios, de acordo com os nossos valores. Mas Ele tem uma estratégia. Por quê? Porque Ele é o mestre que arquitetou tudo. Antes mesmo do seu primeiro dia de vida existir, já estava escrito e determinado. É o que diz a palavra de Deus, né? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 17 e 18. Fala assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? São leves e momentâneos. Sabe por quê, gente? O processo tem início, meio e fim. E se também não acabar nunca, vai acabar no dia que Jesus vier nos buscar, amém? Até porque as lágrimas são só para essa terra, sabia? Porque lá não vai haver choro e nem ranger de dentes, né? Então, se tiver que chorar, curta as suas lágrimas, chore, aproveita, que é só por aqui, por essa terra. Eu convidei 2 pessoas para me ajudar aqui. Eu quero fazer uma ilustração bem simples para vocês. Diácono Luiz, por favor. Luiz Fernando. Eles aceitaram, obrigada. É uma ilustração bem simples, gente. Eu vou tentar ser breve, já estou finalizando. É o seguinte, o Diácono Luiz, ele vai estar representando o nosso Deus. Amém? Eu vou te pedir para amarrar isso aqui, ó, nos olhos dele. E o Luiz Fernando vai estar representando nós, amém? Amarra bem forte, ó, acho que assim não, vai ter que abrir e deixa isso, bem forte, vai amarrando aí. Eu vou fazer umas coisinhas aqui, gente, é rapidinho. Eu vou chamar Claudinha. Vem cá, Claudinha, por favor, essa é de surpresa. Elemento surpresa. A Claudinha vai estar representando o Espírito Santo, tá? Pode falar perto dele. Mas não toca. Esse aqui, gente, vai representar o processo da nossa caminhada, tá?
Vamos lá? Já dei as instruções aqui. Fernando, vem um pouquinho para frente, devagarzinho. Aí. A sua direita. Não, esquerda, desculpa. Aí. Levanta o seu pé esquerdo. Não. Era só levantar. Atravessa. Isso. Bota outro pé. Isso. Agora o outro. Volta. Isso. Vem. Calma, fica quietinho. Vem andando devagarzinho. Quando eu mandar separar, separa. Vem. Aí. Esquerda, devagar. Sua esquerda. Não, esquerda. Sua direita um pouquinho. Aí. Vem para frente. Vem, devagar. Aí. A sua direita. Aí. Vem um pouquinho para frente. E aí, isso. Vira a sua direita. Esquerda. Isso. Levanta o seu pé o mais alto que você puder. Mais. Isso. Vai, mais. Isso. Sobe aí, devagarzinho. Agora vamos descer. Vem para frente. Vem. Vira discorda. Dá uma virada, vai, virando. Aí. Agora deixa eu segurar aqui. Se joga para trás. Tá ótimo, obrigada. Calma aí, tem que deixar o menino enxergar, né? É assim, como é que você se sentiu, Luiz, Fernando? Foi fácil? Não, Por quê? porque estava vendado. Aí você não conhecia, né? Você teve que seguir as instruções, né, do seu pai. E qual foi o momento assim mais difícil para você? Subi ali. Subir, né? Enfim, obrigada, tá, querido? É assim que acontece. Alguns momentos vão ser mais difíceis. Para mim, talvez, o momento mais difícil seria me jogar para trás. Né? E é exatamente assim. Por quê? A gente não sabe o que está acontecendo. O que vai vir, né, na minha frente. Eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer? Será que se eu for para o hospital, alguém vai me atender? Né? Esse desemprego, eu vou conseguir pagar as minhas contas? Eu vou conseguir comprar comida? São tantas coisas que a gente passa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas o dia de amanhã ele pertence a Deus. Então, por isso, querido, no meio do processo, no processo inteiro, não só no meio, início, meio e fim, confie no Senhor. Confie no Senhor. A palavra de Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Né? O Senhor, Ele não quer o seu mal. Jamais o Luiz ele ia dar uma instrução para o filho dele cair e se machucar. Mas se acontecesse, porque às vezes isso acontece com a gente, né? A gente não consegue ouvir a instrução direito. O Espírito Santo está sempre
ao nosso dispor, para nos ajudar nesse processo. Você não está sozinho. Amém? Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Meu desejo é que você saia daqui nessa noite fortalecido, encorajado a colocar diante do Senhor quais são as emoções que você tem passado,